Mais um BR-22 Rômulo Souza. Eu sou Rômulo Souza, mas pode me chamar de BR-22, beleza? Cara, eu nem pensava em fazer mais um vídeo hoje. Eu já tinha postado um vídeo hoje de manhã, falando acerca de algumas notícias lá do Rambo, do Felipe Neto e tudo mais, né? E agora eu tô fazendo um segundo vídeo. Tô até parecendo o Peter aqui lá do Einet. Oi, Tranks, Peter aqui. Então, mas por que eu tô fazendo esse vídeo? Bom, eu sempre falo que eu uso uma bandana republicana na cabeça como sinal de patriotismo do meu país. Deixa eu dar uma ajeitada aqui atrás. Mas eu sou monarquista, né, velho? Eu defendo que o Brasil precisa voltar a ser um império. E eu tava vendo o canal do Ícaro Teixeira, né? Eu gosto daquele rapaz, cara. Ele sabe o que fala. Ele sabe o que fala. E ele expressou todo o desabafo dele acerca do Congresso Nacional, cara. E eu dou razão a ele. Eu dou razão porque, sinceramente, muitos dos nossos políticos são uma vergonha, cara. Sinceramente, você prefere andar na rua ao lado de um cachorro pulguento, cheio de sarna e de doença, você prefere abraçar um cachorro desses do que você chegar perto de um desses caras nojentos lá, né, cara? O que o Congresso aprontou dessa vez? O que o Congresso aprontou? Eles aprovaram o novo fundão eleitoral, assim, na calada da noite, sabe? E assim, cara, e isso vai gerar muitos gastos para os cofres públicos. É aquela velha história, né, cara? Não tem dinheiro, o povo não tem dinheiro. Para investir em educação, essas coisas assim, não tem dinheiro, né? O governo tem até que fazer contingenciamento e tudo mais para não ter gastos. Porque o principal do governo agora é cortar gastos. Aí o que acontece? Ah, não tem dinheiro, tem 35 mil reais para poder fazer lá a CPI da Lava Toga. Mas querem que a gente arranca dinheiro não sei da onde para os partidos poderem ter uma verbinha para as eleições. Pô, sacastragem, né, cara? E não é só isso. E antes era que somente os partidos de esquerda tivessem apoiado isso. Antes que quiseram. Não, teve muita gente de direita, muitas pessoas que, como a gente costuma dizer, embarcaram na onda Bolsonaro. Ah, mas agora estou lá vindo a casaca. Aquele Rodrigo Maia, cara. Sinceramente, o cara não vale nada, cara. Eu vou lá, falar que tá a favor do povo e tudo mais. Isso é ser a favor do povo? Usar o nosso dinheiro para isso? Cara, e aí que eu pego um gancho para falar o quão importante seria se nós, brasileiros, se o Brasil voltasse a ser um império. O quão importante que o Brasil volte a ser um império. Para tirar aqueles palhaços lá do Congresso, nós precisamos de duas coisas. Fazer um processo de impeachment de todos aqueles palhaços que estão lá, ou esperar as próximas eleições. No entanto, como eu sempre costumo dizer, no Império nós temos um chefe de Estado que é apartidário, que seria o imperador. Atualmente quem seria o nosso imperador hoje seria o Dom Luís de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial e tataraneto do nosso eterno imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, Dom Pedro II. Se o Brasil fosse um império e o Dom Luís estivesse sentado no trono brasileiro, ele, com o poder moderador, ele poderia fechar aquele parlamento, fechar o Congresso e de imediato já convocar novas eleições, né? Uma coisa boa que o Ícaro, que você assistiu, eu vou deixar o vídeo do Ícaro Teixeira aqui na descrição do vídeo, né? Porque tem um momento que ele pegou um ótimo exemplo do que eu tô falando, a Inglaterra. A Inglaterra, ela é uma monarquia parlamentarista e tudo mais. E lá na Inglaterra tá tendo uma certa... Está tendo lá muita agitação por causa a Inglaterra vai continuar ou não lá na União e tudo mais. A Inglaterra querendo sair, o parlamento querendo ficar e tal. Está tendo uma grande briga lá por causa disso. O que aconteceu? O povo votou por uma coisa, mas o parlamento traiu o povo votando outra. O povo chegou imediatamente na rainha e falou, fecha o Congresso. E a rainha, que próxima, muito mais próxima ao povo do que qualquer político, atendeu as reivindicações do povo. Para isso que nós precisamos de um imperador. No Brasil, uma coisa que é histórica, o Ícaro Teixeira até mencionou,
que já 18 vezes o Congresso já foi fechado. Isso desde a época do Império, né? Na época do Império, o Dom Pedro I, engraçado que muito professor de história gosta de pegar esse fato e colocar como se o imperador tivesse sido absolutista, e ele não foi. Ele não foi. Em 1822, Dom Pedro 22 ou 24, eu sempre confundo essas duas datas, cara, eu sempre confundo. Isso que dá eu sempre fazer vídeo sem deixar uma anotação, né? Então, quando ele fechou o parlamento, né, porque estava fazendo aí a Constituição e tudo mais, muito professor fala que ele foi autoritário, que ele foi absolutista. Não, acontece que o parlamento queria deixar as leis de tal forma que o imperador seria apenas um fantoche, ou seja, teria só poder de veto, ou seja, o Congresso decide uma coisa, chega o imperador, assim aqui, acabou, e o imperador ia dormir, só isso. Mas não era isso que o Dom Pedro I queria, não, peraí, não é isso não. Não vê com essa palhaçada não. Chamou o exército, fechou um Congresso, e mais à frente ele estruturou como deveria ser, ou seja, o imperador tem que ser um chefe de estado, poder de veto, ele reina mas não governa, tem o poder moderador, ou seja, o Congresso decide, mas a palavra final é dele. Isso é ser imperador. Se hoje nós fôssemos um império, só para você ter uma ideia, o impeachment da Dilma não teria demorado o tempo que demorou. Dilma, você quer não seria presidenta, nem presidenta, seria primeira-ministra. O povo não quer você, rua. Acabou. Impeachment pra quê? É só botar na rua. Esses malditos do STF, cara, a gente não precisaria nem pedir pro lava-toga. A gente ia falar direto com o imperador, o STF, fora. Por isso que eu defendo a monarquia. Pode não ser do jeito que eu tô falando, mas é próximo, cara. Tá entendendo? E assim, cara, e não adianta de ficar falando, tem que chamar os militares, essas coisas. O próprio Olavo de Carvalho, aliás, assisti vou até fazer um vídeo comentando os vídeos do Olavo de Carvalho, falou sobre o bolsonarismo e tudo mais, né? Tem muita coisa lá que eu concordei com ele, outras eu não concordei, mas respeito e entendo a opinião dele. Mas isso é coisa de outro vídeo, né? Então, mas assim, cara, uma coisa que o Olavo de Carvalho falava é o seguinte, que na época, vai chamar os militares de novo? Os militares fizeram merda no passado. Entendeu? A mesma coisa mencionou o Ícaro Triste, vai chamar os militares de novo? Não. O Brasil precisa voltar a ser império. É assim como tem que ser. Temos que ter um imperador, um chefe de Estado que é apartidário, próximo ao povo, que ouça diretamente ao povo, porque se for assim, essas palhaçadas que o Congresso fica fazendo, eu vou votar a reforma da Previdência, não, tô com uma dor de cabeça, vamos adiar. Isso não aconteceria. Bem, tá aí o vídeo, comente aqui o que você achou, né? O Ícaro Teixeira tá querendo que feche o Congresso, e eu dou razão a ele para pensar disso, eu dou razão a ele, mas eu não quero só que feche o Congresso. Eu quero que aclamemos o imperador, porque é isso que nós precisamos. O Brasil não terá um futuro digno, que ele merece, não como república. Muito obrigado. Comente aqui o que você achou. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até. Tchau. E fui.